Vamos começar então o nosso último assunto da unidade 2, fuso horário. Você já ouviu falar sobre fuso horário? Sabe para que serve? Então vamos só lembrar um pouquinho que a Terra, ela faz um movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno do seu próprio, seu próprio eixo. E ela leva um tempo de 24 horas para dar esse movimento por completo. Então, como resultado desse movimento, eu falei há pouco que a superfície da Terra não receberá a mesma quantidade de luz solar ao mesmo tempo. Por quê? Enquanto a Terra está girando, uma parte recebe mais luz, outra menos luz. Então, essa variação da quantidade de luz em cada lugar criou essa diferença, que é a diferença que nós chamamos de horário. São as horas, enquanto a Terra vai girando, as horas vão passando, e assim a gente vai criando uma diferença de hora. Por que criou-se o fuso horário? Olha, lembra que eu disse também, era uma bagunça, cada país tinha sua própria hora local. Então, criou-se um sistema internacional para padronizar, esse é o objetivo, ó, padronizar o horário mundial, para que o mundo fique integrado. Imagina, a pessoa está aqui no Brasil, quer viajar, e se não houvesse um horário internacional igual para todo mundo, ele teria que fazer pesquisa para poder fazer cálculos. Com esse sistema, nós temos automaticamente no nosso celular o fuso horário de todos os lugares. E automaticamente, quando você chega em um lugar, o seu próprio celular ele vai fazer essa mudança para você não ficar perdido. E a velocidade, então, do mundo tecnológico que nós vivemos permite que isso não seja nenhum problema. O celular vai estar automaticamente preparado para fazer essas mudanças. Facilita, assim, a comunicação mundial. Ninguém precisa, primeiro fazer pesquisa ou marcar a hora, imaginando que lá vai ser dia ou noite. Está convencionado. Todo mundo vai, tá aqui, quero fazer uma ligação para alguém que está lá no Japão. Sabe que você que agora, é 8 horas da manhã, nós já sabemos que lá será 8 horas, mas da noite, e assim é possível você se programar. O primeiro fuso horário, presta atenção, para a gente definir isso, a gente tem que entender primeiro o quê? Lembra de qual é a medida da circunferência da Terra? Responda aí para mim. Isso mesmo, 360 graus. E qual que é a mesma quantidade de horas que eu tenho no dia? Muito bem, 24. Se eu dividir esse 360 graus, que é a circunferência da Terra, o tamanho dela em graus, pelas 24 horas do dia, eu vou ter um número 15. Então, 15 é a medida que eu tenho entre cada uma dessas linhas aqui, essas meridianas. 15, 15, 15 vezes as 24, eu tenho os 360 graus, que é a medida, da Terra. Então, para fazer, o quê? Para você conhecer fuso horário, nós vamos precisar sempre das linhas meridianas. A partir do meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal. Então, veja que interessante. Ele é o meridiano principal, ele vai ser o início da marcação da diferença das horas. Entendeu o que eu falei, ó? Diferentes horas. A cada meridiano, ou seja, a cada 15 graus, eu vou ter hora diferente. O fuso, inicial, o meridiano principal é esse, o fuso horário que mede 0. Então, olha que interessante. Quando eu estou viajando a partir, nós estamos aqui e vou para frente, para um país que está localizado mais a leste, eu vou ter horas adiantadas. E se eu estou aqui e vou para o oeste, eu vou ter horas atrasadas. Calma aí, não é difícil, é bem simples. Vamos por parte. Então, lembre-se sempre, o meridiano de Greenwich, ele vai marcar 0 de longitude. Então, ele vai ser a partir dele que eu vou contar. 1, 2, entendeu? Então, vamos lá. Olha só, a Terra, ela gira no sentido oeste para o leste. Por isso que eu falo, as horas adiantam para cá, atrasam para cá. Então, a consequência, aqui, ó, o meridiano de Greenwich, lá no mapa você vai ter essa linha imaginária em azul, identificada, Greenwich. Então, para cá as horas vão estar adiantadas e para cá as horas vão estar atrasadas. Como assim? Olha só para você ver, ó, tá aqui, ó. Tá vendo essas linhas azulzinhas que você também consegue ver? Daqui, olha só,
eu tenho uma linha, duas linhas, três. Essa terceira linha já pega aqui no Brasil. Então, em relação a Greenwich, o Brasil, nessa parte aqui do Nordeste, está 3 horas atrasadas. Ou seja, se lá em Greenwich é 10, aqui 10 menos 3, 7 horas. Entenderam? Greenwich tem 1, 2, 3 fuso horário. Se aqui é 7, lá é 10. Ou se lá é 10, aqui é 7. E como eu olho aqui, ó, conta a mesma coisa. Tá vendo a linha azul aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aqui, eu tenho o 8 aqui nessa partinha e o 9 aqui na Austrália. Então, se aqui é 7, eu vou ter que contar, ó, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou contar até chegar aqui, ó, é o horário, né, dessa região aqui da Austrália. Entendeu? Soma quando eu estou nesse sentido e diminui em relação a esse sentido. Como nós vamos fazer, então, para calcular, né, essas coordenadas geográficas com o fuso horário? Olha só, é aquele cálculo matemático que eu falei, a circunferência da Terra mede 360, o número de horas do dia é 24, que dá 15. Então, um intervalo de uma hora para outra em graus corresponde a 15 graus. 15 graus é 1 hora ou um fuso horário. Agora, cuidado! Só vou usar as linhas meridianas, né, para fazer o cálculo de diferença de hora de um lugar para outro. Eu só levo em conta a longitude. Esquece a latitude aqui agora. Para o fuso horário, para calcular a diferença de hora, só a longitude, só as linhas meridianas, tá? 180 graus para leste, 180 graus para oeste. Então, aqui tem cálculos que eu não vou ficar adentrando com vocês, você só vai ficar atento agora às linhas que são desenhadas em azul clarinho lá no mapa, que já vai dar para você compreender. Vamos dar uma olhadinha aqui para você ver, ó. Vamos pegar o caso do Brasil? Temos um desafio aqui, ó. Tá vendo o Brasil? Você consegue ver aqui, ó, essa linha é uma meridiana, essa daqui também é outra meridiana e essa. Agora, presta atenção, essa linha aqui já tá um pouco mais reta, né? Mas veja, quando chega aqui no litoral do Nordeste, faz essa curva. Alguém tem ideia por que a linha faz esse contorno aqui no litoral? Isso mesmo. Para não dividir, para não colocar aqui, ó, esses estados com 2 fuso horários diferentes. Da mesma forma, esse outro fuso horário vai contornando o limite. Assim acontecerá em todo o mundo. Quando o fuso horário passar bem no meio do continente, no meio do país, ele vai seguir alguns contornos para não dividir, né? Não dividir o estado de Goiás em 2 fuso horários, não dividir o Mato Grosso. Né? A mesma coisa aqui, ó, para não dividir o Acre, uma parte do Amazonas, 2 fuso horários, seguir né, o contorno. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Você viu que eu tenho 4 fuso horários no Brasil? 1, 2, 3, 4. Significa que se eu estiver no Rio de Janeiro e for 16 horas ou 4 horas da tarde e fizer uma viagem de 6 horas para Rondônia, ó, onde está Rondônia? Aqui, ó, tá vendo a setinha? Rio para Rondônia. Que horas vou ter que acertar meu relógio quando chegar lá? Então, se você tá aqui, você vai para, olha só, para o oeste, ó, daqui onde eu tô, eu tenho leste e daqui onde eu tenho o oeste. Lembra, se eu vou para o leste, as minhas horas vão ser adiantadas. Mas se eu tô aqui, as minhas horas serão atrasadas. Então, eu vou sair 4. Eu vou chegar lá, olha só, 1 hora atrasada, tá? Ou seja, eu gastei, imagina de avião, né? 2 horas de avião. Saí 4, gastei 2 horas de avião. Então, seria 4 mais 2, 6. Mas você tem que lembrar que como tem 1 hora a menos, eu vou chegar lá o quê? 5 horas. Entendeu? Tá? Agora, tá dizendo, ó, 6 horas aqui, a viagem não foi de avião, né? Deve ter sido uma viagem, ou fez escalas, aí é diferente, gastou um tempo maior, ó. A viagem, então, gastou 6 horas. Então, saiu 4 mais 6 vai dar o quê? 10. 10 corresponde o quê? 21 horas, né? Agora, 21 horas, né? Mas, lembrando que eu vou ter que chegar lá e vou ter que fazer o quê? Eu vou ter 1 hora, o quê? A menos. Então, eu vou chegar lá às 21 horas e eu vou ter que voltar o meu relógio para as 20, porque aqui é 1 hora, o quê? A menos, tá? 21 horas corresponde às 10 da noite.
Eu sei que é um pouquinho confuso, mas é só para você agora se lembrando, né, disso. E mais tarde, né, quando você estiver lá no ensino médio, você vai aprender a fazer todos esses cálculos. Agora, é importante que você entenda que eu tenho 4 fusos horários, tá? E eu vou falar daqui a pouquinho deles. Existe um sistema convencional que tem essa sigla, LID. O que significa? Uma dessas linhas, né, que a gente chama de meridiana, ela foi padronizada como linha internacional da data. Data mesmo, né? Lá na página 39 do seu positivo tem uma explicação bem legal que vale a pena você ler depois. Para que serve? Essa linha internacional da data, fica lá no meio do Oceano Pacífico, ela serve para dividir a data, o dia. Né? Hoje, dia 20, então se eu estiver viajando, olha só para você ver, bem aqui no meio do Oceano Pacífico, a linha internacional da data. Se eu estou viajando, olha só, a linha imaginária que você cruza vai mudar a data. Isso é só se você viajar e passar por ela, cruzar, tá? Você ganha um dia, se você, saiu aqui do hemisfério leste e volta aqui, vem para o hemisfério oeste, você ganha um dia, né? Viajei no dia 31 de dezembro aqui, saí aqui do Brasil no dia 31 de dezembro, passei pela data, né, pela LID, e quando eu chegar aqui vai ser o quê? Será primeiro. Sai no dia 31, mas eu chego lá, já será dia 1º. E se eu sair aqui, né, no dia 1º, tá? E cruzar a LID, eu vou, né, voltar no dia 31. Olha que interessante. Mas para isso você tem que passar nessa região aqui. Curioso, não é? Bem interessante. Vamos ver agora os fusos horários que nós adotamos no Brasil? Então, veja, como eu tinha mostrado anteriormente, eu tenho, né, linhas imaginárias, né, que cortam o Brasil aqui, aqui, aqui e aqui. Então, você tem fusos horários diferentes, Devido a essa distância longitudinal, eu tenho uma extensão grande daqui do litoral do Nordeste até aqui, né, Acre, Amazonas, então eu tenho 4 fusos horários, que você tá vendo aqui, Conta comigo, eu tenho 1 no oceano, 2, 3, 4. Só que, olha só, o que pega lá no oceano só vai atingir a ilha de Fernando de Noronha. Então, se pega só na ilha de Fernando de Noronha, não vai afetar em nós. Mas, veja, Fernando de Noronha vai ter uma hora o quê? Se Fernando de Noronha tá aqui, ele vai ter uma hora o quê? Adiantada ou atrasada em relação a nós? Nós estamos aqui em Minas Gerais. Fernando de Noronha está aqui, Aqui, para o leste, horas adiantadas. Para o oeste, horas atrasadas. Então, aqui em Minas Gerais, Fernando de Noronha está mais para o leste, é uma hora adiantada. Lá na ilha de Fernando de Noronha, é uma hora a mais do que agora. Entendeu? Então, o primeiro vai atingir só a ilha de Fernando de Noronha. O segundo fuso horário pega, né, 20 dos 26 estados, inclui o nosso. Por isso que você ouve nos telejornais, o repórter, né, fala, agora são 20 horas pelo horário de Brasília. Por quê? Existe um horário oficial de Brasília para que a partir dessa hora oficial, né, você possa imaginar, se alguém está no Mato Grosso, ele não está, ele no horário oficial de Brasília, ele vai estar 1 hora atrasado. E para quem está em Fernando de Noronha, em relação ao horário de Brasília, ele está 1 hora adiantado. O terceiro fuso horário pega só 4 estados, incluindo lá uma parte da Amazônia, né? Olha, volta aqui pra gente ver, quais são esses 4 estados aqui, Roraima, vai pegar aqui também, tá? Um pedaço no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, 1, 2, 3, 4, pega na verdade 5 estados, né? Falou 4, mas são 5 estados, tá? Esses estados em verde aqui, em relação a nós que estamos aqui no horário de Brasília, está o quê? Eles estão a oeste. Então, eles estão o quê? Em horas atrasadas. Se são, né, 8 horas, aqui vai ser 7. Isso aqui é 8, nós estamos adiantados, aqui nós seremos 9. Tá dando para entender? Então, aqui, né, os estados em maior cor aqui, que segue o horário oficial de Brasília, em relação ao verde, nós estamos adiantados. Se nós estamos adiantados em relação a eles, eles estão atrasados em relação a nós, beleza? O quarto vai pegar apenas uma região da Amazônia, pequenininha, e o Acre, que é essa parte aqui,
quarto fuso horário, um pedacinho do Amazonas e o Acre. Então, voltando aqui no mapa, o primeiro fuso horário só interfere no horário local da ilha de Fernando de Noronha. O segundo fuso horário é a maior parte do território nacional brasileiro, os 20 estados, tá? O horário oficial de Brasília. O terceiro fuso horário, esses 5 estados aqui. E o último fuso horário, apenas o Acre e um pedacinho da Amazônia. Tem um detalhe também, né, que nós chamamos de horário de verão, que agora não existe mais, mas até pouco tempo nós adotávamos horário de verão para aproveitar a luminosidade. O que nós fazíamos, né, esses estados que adotavam aqui horário de verão, quando chegava em dezembro, nós tínhamos que automaticamente adiantar o nosso horário. Para quê? Para aproveitar o período, né, do solstício de verão, quando o dia tem maior quantidade de luz, né? Mas a ideia é de que nós teríamos, então, uma forma de economizar energia. Mas os dados, né, mostraram que não há uma economia tão grande para mudar, assim, né, no nosso relógio biológico, porque muda todo o nosso ânimo, a nossa disposição, até que nós nos adaptamos ao novo horário, a gente fica, né, sonolento, cansado. Então, o governo agora, no ano de 2019, acabou com o horário de verão, tá? Então, aqui eu estou mostrando, né, a dúvida sobre o horário de verão. Professora, se o horário de verão foi elaborado para economizar energia, por que não utilizamos o ano todo? Hein? Por quê? Porque nós vamos ter dias com mais luz apenas no verão. Nos outros, né, nós vamos ter uma diminuição dos dias ensolarados. Aí a gente vai ter outras estações com outras características. Olha só, lá na página 40 do seu positivo, você vai encontrar, então, os 3 mapas mostrando os fusos horários brasileiros, tá? O fuso horário criado em 1913, que vigorou até 2018, depois o criado em 2008 foi até 2013 e assim por diante. Mas só voltando então, tá? Quantos fusos horários nós temos no Brasil? 4, né? Fernando de Noronha, que está no primeiro fuso horário, ele tem horas adiantadas ou atrasadas em relação a nós aqui em Minas Gerais? Acertou quem disse adiantada. Isso aqui é 7, lá essa hora vai ser o quê? Muito bem. Esses estados em verdes têm o terceiro fuso horário. Se aqui em Minas Gerais for meio-dia, que hora vai ser aqui? Muito bem, 1 hora a menos, atrasado, né? 11 horas. E agora, se aqui for meio-dia, que horas vai ser lá no Acre? É só você contar. Se aqui era 1 hora atrasada, aqui vai ser 2 horas atrasadas. Se aqui é meio-dia, lá vai ser o quê? 10 horas. Entendeu? Para que servem, então, essas linhas, né? Que nós temos aqui, ó. Essas linhas em azul clarinho que você sempre encontrou nos mapas, tem o papel de definir a diferença de horas, de horário de um lugar para o outro. Vamos aproveitar e olhar aqui os Estados Unidos para você ver. Os Estados Unidos, como o Brasil, ele é bem extenso longitudinalmente, ou seja, do leste para o oeste. Conta aqui para você ver quantos fusos horários eles também têm lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um fuso horário a mais do que nós. Quem está aqui, bem na região aqui, ó, Nova York, vai ter um horário. Os estados aqui nessa região terão 1 hora, né? Adiantada ou atrasada? Atrasada. Aqui vai ter 2 horas atrasadas, 3 horas atrasadas e 4 horas atrasadas. Então, imagina que aqui em Nova York é 10 horas da manhã, com 4, ó, 10, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser 10 horas a menos. 10 menos 4, 6 horas da manhã. 10 da manhã, 6 horas da manhã. Olha como é diferente, né, o horário em um país extenso. Agora, pega a Rússia, o país, né, com a maior extensão territorial do mundo. Olha aqui para você ver, conta quantos fusos horários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horários diferentes. Viu como é importante? Né? Quando você viaja, você vai precisar dessa informação. E aí basta apenas, né, você consultar o mapa ou, na tecnologia moderna hoje, a gente vai ter automaticamente os nossos aparelhos celulares fazendo essa conversão de acordo com esse padrão internacional da hora.
beleza? Então, eu espero que você tenha compreendido. Se você desejar rever, faça isso quantas vezes quiserem, tá? E não esqueça, faça as atividades no final do seu positivo e depois do seu A. As dúvidas é só mandar pelo WhatsApp. Beijo, até o próximo volume.